queremos, desde já, nesse momento propício, momento único e oportuno de a gente entrarmos na presença de Deus através da pregação da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos e amigos, você que está nos assistindo, através do canal do YouTube e também pelo Facebook, que Deus possa te abençoar cada dia, porque a nossa índole, o nosso objetivo principal é de pregar a palavra de Deus, trazer para vós outros uma palavra sólida e verdadeira. É claro que nas redes sociais nós temos observado aonde muitas pessoas pregam o evangelho que não é um evangelho verdadeiro, um evangelho sólido, né? Existem pessoas que têm as suas ideologias diferentes das escrituras, mas nós devemos pregar aquilo que a palavra de Deus manda. Ou seja, na teologia nós temos uma disciplina que nós chamamos de hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretação. Ou seja, a Bíblia, ela por si mesma se interpreta. Quando a gente começa a discorrer, a gente começa a ir pregando e, na medida possível que a gente vai lendo, né, a mente da gente vai abrindo e aqueles que têm certos conhecimentos das Escrituras Sagradas vai pregando aquilo que a Bíblia explica, tá certo? Então, quero louvar a Deus por essa oportunidade. Você que não nos segue, quero dizer para você nos seguir aí, você aí, se quiser se inscrever, você coloca aí com a letra C, Clediston Pedro, e você vai ser um dos nossos seguidores, vai ser um seguidor do canal YouTube, e com certeza milhares de pessoas vão ser beneficiadas através da pregação genuína da palavra de Deus, ok? Graças a Deus. Eu quero trazer para nós outro aqui um dos evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, isso mesmo, Marcos, o capítulo 10. O capítulo 10 e o versículo 46, a epígrafe do texto vai falar sobre o cego Bartimeu. É uma palavra simples, mas de grande relevância. Uma palavra simples, mas uma palavra muito poderosa. Aonde nós vamos extrair aqui algumas coisas através desse simples homem por nome Bartimeu, tá certo? Então nós vamos ver aqui da medida possível, nós iremos aqui expandir e explicar de acordo com a palavra, ok? O capítulo 10, o versículo 46 diz: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seu discípulo e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Verso 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Eu acho muito impactante, muito lindo essa expressão, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para quem não sabe, de Jerusalém, de Ruhashalai, de Jerusalém até Jericó, de 26 a 27 quilômetros. Jesus percorreu esta cidade, uma das cidades mais antigas do mundo antigo, tá certo? Jesus foi para lá porque Jesus sabia que lá nessa cidade ele ia realizar dois grandes milagres. O primeiro milagre que aconteceu foi o milagre de Zaqueu. Que milagre foi esse? O milagre da salvação. Deus salvou Zaqueu. Dentro da cidade, Zaqueu teve um encontro todo especial com Jesus. Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali, se subiu a um pé de figueira. Em seguida, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quando Zaqueu desceu, Jesus recebeu com júbilo, com alegria, e Zaqueu convidou Jesus para entrar na sua casa. E ali houve um grande banquete. Em seguida, Jesus ia saindo daquela cidade. Na saída daquela cidade, existia com certeza, segundo os historiadores, muitos mendigos, muitas pessoas que mendigavam. E na saída, esse homem mendigando, pão, pobre, precisando de alimento, cego, alguém falou para ele que Jesus ia passar por ali. Então, com certeza, ele se instalou ali em algum dos lugares daquela rua. E o texto nos revelou da seguinte maneira: e ouvira
que era Jesus, começou a clamar. Quando ele soube que era Jesus, ele começou a clamar. Por que que ele começou a clamar? Porque na cidade de Jericó, a fama de Jesus era grande. Por quê? Porque Jesus ele curava. Jesus tinha umas palavras, não só palavras persuasivas, mas palavras de bênção. Jesus ele curava e levava a palavra do reino para aquelas pessoas. Tá certo? Então, meus amados, ouvintes da pregação da palavra de Deus, ele começou a ouvir, o ouvido dele, deste homem cego, começou a entrar no seu psique, no seu psicológico, e aí, na mesma hora, o seu psicológico, a sua cabeça, a sua mente, ele começou a entrar em ação. Que ação foi essa? Ele começou a abrir a sua boca e começou a clamar. Olha um dos segredos para uma pessoa ser vencedor. Olha um dos segredos para uma pessoa receber o seu milagre. Que segredo é esse, irmão Cleiston? O segredo é, primeiro passo, a pessoa, é claro que o primeiro passo tem que ter fé. Em segundo lugar, ele começou a abrir a boca e começou a clamar, dizendo da seguinte maneira: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era um título, porque Jesus veio da linhagem do rei Davi. Então, ele chamava, ele exclamava por nome de Jesus, filho de Davi. Então, é uma das palavras muito lindas, né, que eu acho muito importante, impactante, porque ele ali começou a clamar e chamar pelo nome de Jesus. Por que que ele clamou Jesus, filho de Davi? Porque ele sabia que Jesus tinha a solução para o seu problema. Ele sabia que se ele clamasse o nome de Jesus, ele sabia que Jesus era misericordioso e bondoso, ele sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa em favor dele. Agora, imagine, meus irmãos e amigos que estão nos assistindo ao vivo e estão nos ouvindo através da rádio Comunidade FM. Veja bem, preste atenção. Naquela época não existia aposentadoria. A pobreza era extrema. O povo de Israel, os judeus, estavam sendo cativos. Como? Era submisso ao Império Romano. Era Júlio César que dominava na época. Então, a pobreza, a fome era muito grande naquela época. O povo de Israel era submisso ao povo de Roma, né? Era o Império Romano. Então, a pessoa tinha que viver da melhor maneira possível. Então, no caso dele aqui, ele não tinha emprego, era um homem que estava cego, estava mendigando, pedindo esmola para sobreviver. Então veja bem, meus irmãos e amigos ouvintes, aqui no Brasil, quando uma pessoa tem uma hérnia de disco, o que é que vai acontecer? A pessoa vai lá, vai fazer os procedimentos para entrar com ação para se aposentar, outros que pagam o sindicato com 60 anos, e outros com INSS com 705 anos, o que é que vai acontecer? O governo vai mandar aposentadoria para a pessoa, para ele ficar encostado, aposentado, né? E outros faz aí as perícias para beneficiar a pessoa. Isso hoje no mundo atual. Mas naquela época não existia aposentadoria. Esse homem estava cego, o Bartimeu estava cego, estava mendigando, pobre, e ali estava no meio de outros mendigos que estavam pedindo esmola. E ali ele pensou assim: Jesus vai passando aqui, eu vou clamar pelo nome dele, porque é a única, talvez a última oportunidade que eu vou ter na minha vida. Então, nesse caso, eu vou clamar por esse nome. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus amados, essa expressão, essa ousadia, essa estrepidez deste homem me chama a atenção. E como é que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer e aplicar essa decisão, essa ousadia dele, nós devemos aplicar para as nossas vidas. Como? Quando a gente está passando por um momento também, não só de grande dificuldade, de tribulações, mas também na hora da abundância, de alegria, né? Nós devemos também sempre clamar e orar e falar com o nosso Pai Celestial. Jesus ia passando e começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto vai continuar dizendo da seguinte maneira: E muitos o repreendia para que ele se calasse.
A parte B do versículo 48 diz: mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendia. Quem era que repreendia? Que com certeza ali, como eu já falei, muitos outros mendigos que estavam ali pedindo esmola também estavam passando pela mesma situação. Eles ali, os próprios amigos, com certeza repreendia. Como que eles repreendia? Talvez ele dizia assim, eu vou fazer aqui uma pequena conjectura. Talvez ele dizia assim, rapaz, tu para, tu cala, porque ele não vai te ouvir. O texto nos revelou que Jesus ia com uma grande multidão. A Bíblia não vai falar categoricamente quantas pessoas, mas, segundo os historiadores, eles atribuem que ali seria cerca de 5 a 6 mil pessoas. Imagine Jesus no meio de 5, 6 mil pessoas e uma pessoa no outro lado da multidão clamando pelo nome de Jesus. Não existia interfone, não existia microfone, não existia caixa de som, era só a boca mesmo. Tem misericórdia de mim. E muitos o repreendia. Isso nós podemos entender, meus amados, amigos ouvintes da pregação genuína da palavra de Deus. Quando nós estamos em momento de escassez, uma situação muito abrangente das nossas vidas, às vezes nós chegamos no fundo do poço, é ou não é? Às vezes nós chegamos em nossas vidas um período em que a gente pensa que não tem mais jeito. É nesse momento que nós devemos clamar pelo nome de Jesus. Tem misericórdia de mim. Essa expressão, e muitos repreendia, nós podemos hoje atribuir e aplicarmos para as nossas vidas também. Como? Em que nós estamos fazendo a obra de Deus, ou no momento que nós estamos clamando, pode chegar alguém, até mesmo da nossa família, dizendo assim, olha, Deus ele não vai te ouvir. Porque se ele te ouvisse, ele não ia deixar você passar por esse momento de grande dificuldade. Olha o que aconteceu com a mulher de Jó. A mulher de Jó, ela falou aquela expressão, abandona o teu Deus e morra, né? Mas se você pegar o texto original hebraico, não vai falar assim. Lá no texto original hebraico diz que abençoa o teu Deus. Abençoa, não morra. Então foi erro de tradução do hebraico para a Septuaginta grega. Tá certo? Então veja bem, meus amados. Sempre quando a gente estamos clamando pelo nome de Jesus, sempre vai vir pensamentos negativos na nossa mente, na nossa cabeça, dizendo que o milagre não vai acontecer. Que o milagre não vai acontecer e que Deus não vai ouvir. Sempre vai acontecer, sempre vai aparecer dúvidas em nossas mentes, na nossa cabeça, até pessoa mesmo, amigo nosso ou irmão nosso, até mesmo eles lá, pessoas amigas, pode chegar e argumentar e dizer, não, rapaz, você não tem mais jeito não. Isso aí é melhor morrer mesmo, tal. Muitos podem chegar com esses argumentos negativos, assim como aconteceu com aquelas pessoas que repreendia ele, com certeza dizia, olha, ele não vai te ouvir. Você sabe que quando ele dizia, quando eles repreendia, para ele se calar, o texto vai nos revelar, e ele clamava ainda mais ainda, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, louvado seja Deus. Olha como é impactante, meus amados, a persistência. Olha como é impactante a gente permanecer, perseverar nos nossos objetivos. Nós devemos perseverar e acreditar que Jesus, ele vai ouvir o nosso clamor. Se você está passando por essa situação, se você que está me assistindo aqui nesse canal aqui no YouTube, você que está nos assistindo também pelo Facebook, eu quero te dizer, não pare de clamar. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus objetivos. Eu costumo dizer que a pessoa que desiste é pessoa fraca. Desistir é para as pessoas fracas. Permanecer é para as pessoas fortes e corajosas. Permanecer é para as pessoas vitoriosas. Todas as pessoas que permanecem e persevera nos seus objetivos em Cristo Jesus, ele com certeza receberá o seu prêmio, receberá a recompensa, pois o milagre só acontece na vida das pessoas, daqueles que servem a Deus, se ele permanecer. Eu vou contar aqui um pequeno relato ligeirinho, tá certo? Esses 3 dias atrás, eu estava ali para o interior, aqui da nossa região, aqui no Maranhão, no meu carro, e de repente, o meu carro, eu descendo a ladeira lá de estrada de chão,
E o pau lá bateu debaixo do tanque do carro, arrancou o filtro de gasolina. E eu no meio do mato, no meio do nada. Aí só tinha uma pessoa lá, mais distante que eu tinha passado por ele, estava com motosserra, serrando umas madeiras. Aí eu deixei o carro lá, mas o meu parceiro, fui lá conversar com o cara lá, a pessoa lá me ajudou e tal. Aí nós compramos lá, fizemos uma gambiarra lá. E lá de onde eu estava para a cidade era 40 quilômetros, eu estava no meio do mato. Tá certo? No deserto mesmo. E nós colocamos lá, fizemos essa ligação. Debaixo do carro era mexendo com gasolina. O filtro de gasolina que tinha arrancado. Nós botamos lá uma mangueira e tal. E nós tentamos ligar esse carro e o carro não pegou. Nós empurramos esse carro de todas as maneiras e o carro não pegou. Já estava com 2 dias no mato. E aí, meus irmãos, eu estou contando esse pequeno testemunho para que você possa entender que Deus ele nos ouve. E aí todos nós fomos lá para um próximo povoado bem pertinho e deixei o carro lá. Aí na hora lá, senti vontade de ir lá onde o carro de novo e fazer a última tentativa, porque estava vindo um mecânico, um carro para rebocar, 40 quilômetros numa estrada de interior. E aí, cheguei lá, mais um rapaz que ia me levando no Abróis. Aí eu comecei a ligar o carro de novo e o carro não pegou. Eu tentei mais ou menos umas 30 vezes e o carro não pegou. Eu estava com 2 dias no mato. E aí, meus amados, quero falar para vocês aqui ao vivo, que eu fechei os meus olhos calejados mesmo. Tinha pegado muito sol ali, na poeira, todo sujo mesmo. Eu fiz uma oração, eu disse assim: Deus, faça esse carro pegar, Senhor. Eu preciso ir para casa, a minha princesa, a minha filhinha Rebeca, está completando hoje 11 anos, meu pai. E lá de onde eu estava para minha cidade, era 100 quilômetros de distância, mais de 100 quilômetros. Eu precisava ir para casa. E aí, meus amados, eu peguei a chave do carro e liguei, e o carro pegou. O carro começou parecendo motor de lancha. Aí apertei o pé, acelerei, o bicho começou a melhorar. Aí, aí o carro pegou. Aí eu saí cantando o hino da vitória, meus irmãos. Eu agradeci muito a Jesus de Nazaré, porque depois dessa oração, o carro só pegou depois que eu orei. Olha como o milagre aconteceu. Deus fez o meu carro pegar. Deus fez o meu carro pegar. Isso é a persistência, isso é o poder da oração, isso é o clamor. Eu apelei para Jesus, nós tentamos, estava com 2 dias tentando botar esse carro para pegar. Aí no outro dia eu orei e o carro pegou. Aleluia, louvado seja Deus para todo sempre. Quando eu cheguei aqui na cidade, levei para o mecânico para tirar a gambiarra, o mecânico ficou de queixo caído, ele ficou dizendo: como é que esse carro chegou aqui com a mangueira trucida? Não tinha como a gasolina passar. Aí minha fé aumentou mais ainda. Aleluia. Aqui no caso do cego Bartimeu, ele estava clamando pelo nome de Jesus, mas chegou um lá, dizendo para ele: cala-te, que ele não vai te ouvir. Essas pessoas que falavam eram os que repreendiam ele. Aí ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O milagre, ele não acontece em nossas vidas se você desistir. Deus está com a bênção para trazer para você, para mim, para nós, se nós perseverarmos, se nós permanecermos na posição de servo. Na posição de servo. Se nós permanecermos na posição de servo, Deus ele vem com milagre para nos abençoar. Eu só sei de uma coisa, que Jesus ele tem um problema. Jesus ele tem a solução para o teu problema. Eu falo isso aqui, tem experiência própria, que Jesus já me curou de vários problemas que para a medicina não tem cura. Jesus, eu estou falando aqui porque eu já passei por essa experiência. E eu orei e Jesus me curou, tá certo? E Jesus ele vai te curar também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu já presenciei milhares e milhares de milagres na minha vida, tá certo? Eu tenho 34 anos que eu prego a palavra de Deus nesse Brasil, no Maranhão, e já tenho presenciado muitos milagres. E Deus ele vai te curar. Você crê nisso? Então permaneça nessa posição de servo. Eu te digo, não desista. Desistir para os fracos, permanecer para os fortes. Veja bem, o texto continua dizendo da seguinte maneira: aleluia. E muitos repreendia para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Olha o versículo 49, vai nos responder o clamor daquele homem mendigo que estava ali clamando por clemência. Estava clamando por misericórdia. Verso 49. E Jesus parando, aí tem vírgula. E Jesus parando, disse que eu chamasse. E Jesus parando, Jesus no hebraico é Yeshua, e Yeshua parando, deu uma ordem para alguém lá chamar ele. Olha o texto, vai dizer por completo. E Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe duas palavras persuasivas de bênção pessoal. A primeira palavra, tenha bom ânimo. Primeira palavra, para quem está desanimado é, tenha bom ânimo. A primeira palavra, para quem está com depressão, Jesus diz assim, tenha bom ânimo. A primeira palavra, para quem está desistindo para você hoje é, tenha bom ânimo. A primeira palavra que acha que o milagre não vai acontecer é, tenha bom ânimo. A primeira palavra, para aqueles que acham que Jesus não vai vir, eu digo para você, tenha bom ânimo. A primeira palavra que Jesus disse, que aquele rapaz falou, alguém falou para o mendigo é, tenha bom ânimo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que está me assistindo aqui ao vivo, você que está me ouvindo, está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube e pelo Facebook. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é o teu problema. Eu só sei de uma coisa, para Jesus não tem problema. Para Jesus não tem problema. O problema para nós é grande. Para Jesus é nada. Nós achamos que o nosso problema é muito grande. Mas eu quero dizer para você, se você acha que esse problema não tem solução, se você acha que esse problema que você está passando não tem jeito, eu chego aqui nesse momento e trago a solução para você dizendo a primeira palavra, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Não desanima. Não desista, rapaz. Permaneça. Tem muitos que estão desistindo dessa caminhada. Tem muitos que estão desistindo, ficando para trás. A nossa salvação, meus amados, é uma maratona. É uma peregrinação na terra. É claro que muitos estão desistindo, ficando para trás, se envolvendo com o mundanismo. Mas aqueles que permanecem continuamente, com certeza receberá a coroa da vida, o qual está preparado para todos aqueles que esperam a vida de Cristo. Jesus parando. Por que Jesus parou? Porque Jesus viu uma pessoa humilde, uma pessoa com coração quebrantada. Jesus parou porque ele viu um clamor de um servo, de uma pessoa que estava pedindo clemência. Jesus ele parou porque ele viu uma pessoa que estava em desespero. Jesus parou porque ele sabia que ele tinha que ajudar alguém que estava passando por uma situação muito difícil na vida. Imagine, meus prezados irmãos e amigos, ouvinte e que está nos assistindo. Faça aqui uma analogia comigo. Vamos aqui estudar aqui a psicologia daquele homem. A mente dele, a mente daquele homem, ele estava com certeza depressivo. Ele estava depressivo. Estava passando por uma situação muito grande. O escritor, ele não falou da sua genealogia, não falou de pai e nem de mãe, de família. O cego Bartimeu, filho de Timeu, estava passando por essa situação. Então, meus irmãos, ele ali, clamando pelo nome de Jesus, e o texto nos revelou Jesus parando. Quando a gente clama com coração sincero, Jesus ele nos ouve. No livro dos Salmos, capítulo 51, versículo 17, o salmista Davi escreveu da seguinte maneira, que para Deus um verdadeiro sacrifício é um coração contrito e arrependido, Deus não desprezará. Então Jesus ouviu um coração contrito. Jesus percebeu que tinha uma pessoa ali com coração contrito, com coração quebrantado e que estava precisando de ajuda. E Jesus, ele não suporta um coração quebrantado. Jesus, ele não suporta um coração humilde. É por isso que está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Quem são os pobres de espírito? Os pobres de espírito são os humildes. Os pobres de espírito são todos aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem que ele por si mesmo não consegue fazer nada sem o auxílio de Deus. Aquele cego era um pobre de espírito. Ele precisava da ajuda de Jesus. Ele precisava do milagre. Ele queria trabalhar. Ele queria fazer alguma coisa. Mas ele estava cego. E segundo a cultura judaica, quando alguém cegava ou quando alguém nascia cego, para eles os judeus era maldição. Era como se Deus estivesse castigando o indivíduo. E ali ele estava mendigando juntamente com os outros mendigos. Mas só porque Jesus, como sempre, ele traz a solução para aqueles que estão precisando do milagre. E Jesus parando disse que eu chamasse. E chamaram o cego. A primeira palavra, a primeira expressão foi: tenha bom ânimo. E a segunda: levanta-te, que ele te chama. A segunda expressão foi: levanta-te, que ele, Jesus, te chama. Aleluia. Lembrei-me do filho pródigo. O filho pródigo que vendeu tudo e agora gastou o seu dinheiro. E estava ali numa terra longínqua. Estava numa terra muito distante. E agora estava mendigando, trabalhando dentro do chiqueiro de porco. Porque foi o único serviço que ele arranjou, aquele mendigo, o filho pródigo. O filho pródigo. A Bíblia nos revela que houve uma fome muito grande. E lá no chiqueiro dos porcos, a Bíblia vai nos revelar que ele desejou comer bolota de porco, a lavagem. Mas lá no meio do chiqueiro dos porcos, ele lembrou da casa do seu pai. E disse assim: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Todos nós, às vezes nós estamos no fundo do poço. Às vezes nós nos achamos muito fracos. E às vezes acontece que muitos de nós sairmos do barquinho que representa Jesus. E às vezes o camarada vai se aventurar lá no mundo, lá fora. Nesse momento, a gente tem que lembrar-se de Jesus e ter atitude como o filho pródigo teve de se levantar. Aqui, alguém chegou e falou para o mendigo: tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Para o milagre acontecer na tua vida, você tem que ter atitude para se levantar e ir ter com Jesus. Se você não tiver atitude para se levantar e ter com Jesus, orar, permanecer, perseverar, o milagre não acontece. Permaneça, meus amados, nesse padrão que você está acreditando que o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Infelizmente hoje muitas pessoas, é claro que Deus não é contra a medicina, é claro que não, mas muitas pessoas hoje estão indo mais para a medicina, para São Luís Teresina, porque não acredita mais no poder da oração, não tem mais aquela fé genuína que nem tinha no passado. Hoje o que está predominando mais hoje é a medicina. As pessoas deixaram de buscar mais a Deus. O erro está em quem? O erro está em nós, em que nós deixamos de confiar na provisão de Deus. Mas aqui este mendigo, ele acreditou que Jesus tinha poder para curar ele. E o texto vai nos revelar da seguinte maneira: e Jesus falando disse-lhe. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? Aqui foi o primeiro contato que Jesus teve com ele. Aleluia. Aliás, o versículo 50, eu esqueci de meditar o versículo 50. Tenha bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Aí o versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E ele, lançando de si a sua capa. Segundo a cultura judaica, os judeus, eles usavam capa. Não era todos, mas a maioria usava para se proteger da poeira, do calor, às vezes por causa do frio, que era extremo. Mas aqui no caso, naquela região não tinha o saneamento básico, não existia o asfalto e tal, mas com certeza, provavelmente seria uma rua de poeira. E ele, com certeza, provavelmente ali também, aquela capa para cobrir o seu rosto por causa dos olhos, né, para não passar a mão nos olhos. Mas quando a gente faz conjectura e aplicamos essas conjecturas, trazemos e aplicamos para os nossos dias atuais, essa capa, você pode observar que ele tirou a capa
jogou a capa e foi ter com Jesus. Essa capa, se nós espiritualizarmos o texto e fazermos conjectura, essa capa representa hoje o pecado na vida de muitas pessoas. Ou seja, para me ter com Jesus, eu tenho que deixar tudo para trás. O que? A bebida, a prostituição, tá certo? Eu tenho que deixar tudo para trás, os vícios, tudo aquilo que tem atrapalhado ou que atrapalha a minha vida espiritual para com Deus. Essa capa representa aquilo que é tudo de ruim na vida de um pecador. Então ele pegou aquela capa, jogou e foi ter com Jesus. Eu falei aqui de conjectura, espiritualizando aqui o texto, tá certo? Então, veja bem, meus amados, depois que ele pegou essa capa, jogou fora, aí ele foi, assim como Pedro fez com Jesus, lá no mar da Galileia, quando naquela tempestade, ele dentro do barco, ele disse, Senhor, se for tu, manda eu ir ter contigo. Aí Jesus disse para Pedro, vem Pedro. Aí Pedro começou a andar por cima das águas do mar da Galileia. Mas ele foi ter com Jesus. Da mesma forma que o mendigo, ele também foi ter com Jesus. Mas depois que ele jogou a capa, jogar a capa representa renúncia. Jogar a capa representa muitas coisas que têm atrapalhado a nossa koinonia, uma palavra grega que significa comunhão. Jogar a capa representa a gente deixar tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa intimidade com Deus. Jogar a capa representa jogar o mundo para trás. Jogar a capa representa sair do mundo velho e entrando numa nova dimensão. E aqui, meus amados, o mendigo jogou a capa e foi ter com Jesus. Quando ele agora vai ter com Jesus, ele agora tem um primeiro contato com Jesus. E o primeiro contato que Jesus disse para ele, o que tu queres que eu te faça? Aleluia, isso é muito impactante, meus amados. Isso é muito maravilhoso. Quando Jesus, o Filho do Eterno, o grande Filho do Yod-Heh Vav-Heh, aleluia, pergunta para ele, o que tu queres que eu te faça? Aí eu pergunto aqui para você, se fosse hoje, você tivesse um encontro todo especial com Jesus, o que era que você ia pedir para Jesus? Você ia pedir a cura? Ou você ia pedir riqueza? Ou você ia pedir muitos anos de vida? Ou você ia pedir uma vida melhor para a sua família? Eu não sei qual era o teu pensamento. Eu só sei que o pensamento daquele mendigo foi um pensamento bacana, foi um pensamento certo. Ele respondeu para Jesus. E ele respondeu para Jesus da seguinte maneira. Veja bem. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Que eu tenha vista. Quando você olha no original grego, quando você olha para o grego, aqui nós podemos perceber que ele era cego de nascença. Aqui. Nesse texto aqui. Mas você, quando pega o grego fala diferente no grego, que foi escrito no Novo Testamento no grego. O grego diz assim da seguinte maneira, que eu torne a ver. No grego fala assim, que eu torne a ver. Então nós podemos entender aqui que esse mendigo, ele tinha vista, ele enxergava, e agora ele estava cego. Provavelmente, as cataratas dos olhos, as cataratas tomou de conta dos olhos e ele ficou cego. Ninguém não sabe quantos anos de idade ele tinha, se ele tinha 60, 50 ou 70 anos. A Bíblia só fala que ele era cego e mendigava. E agora, Jesus pergunta para ele, o que é que tu queres que eu te faça? Aí Jesus diz que eu tenha vista. No texto original, que eu torne a ver. Então ele queria enxergar de novo. Ele queria ver. Então, meus amados irmãos e amigos que estão nos assistindo aqui, pelo canal YouTube e também pelo Face, a resposta dele foi sábia. Na verdade, o objetivo dele, principal, era enxergar. Ele queria enxergar, porque todo mundo que enxerga, que tem uma visão excelente, quando fica cego, olha aí, tem muitas pessoas aí que tá ceguinho, outros vão fazer uma cirurgia, e a cirurgia dá errado e o camarada fica cego. A pessoa cega e não vai para lugar nenhum. É comandado pelos outros, né? Então, ele precisava de enxergar, ele precisava da sua nova visão. E ali, meus amados, ele respondeu para Jesus, que eu torne a ver. Aleluia.
Imagine o que foi que Jesus disse para esse pobre mendigo. O texto vai nos revelar da seguinte maneira. E Jesus lhe disse, versículo 52. Eu estou trazendo aqui uma pregação da palavra de Deus aqui no Novo Testamento, textual, que é um versículo, eu vou trazendo outro versículo, e aí, hermeneuticamente, nós iremos explicar, de acordo com a luz da Bíblia, sem sair do texto, tá certo? Glória a Deus. E Jesus lhe disse, vai. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. Vai, a tua fé te salvou. Por que que Jesus não disse, esteja curado? Não, Jesus não usou esse termo, esteja curado. Jesus disse, a tua fé te salvou. Então, nós podemos observar aqui, que o ponto principal para uma pessoa ser vencedor, que um ponto principal para uma pessoa receber o seu milagre é a pessoa ter duas coisas. Fé, confiança. E orar, fé e confiança. Se ele não tivesse fé, se ele não acreditasse que Jesus tinha poder para curar ele tinha morrido sem enxergar. O milagre só acontece em nossas vidas quando nós colocamos a nossa fé em ação. Uma vez que quando nós colocamos a nossa fé em ação, o milagre acontece. Aqui, através da sua fé e através do seu clamor, aconteceu aqui duas coisas impactantes na vida deste homem. A primeira coisa que aconteceu, que ele tornou a enxergar novamente. Em segundo lugar, Jesus disse para ele, vai, a tua fé te salvou. Aqui também abrangiu também a salvação dele. Ou seja, através da persistência, através do seu clamor, da sua fé, ele recebeu duas coisas preciosas. Ele recebeu primeiramente ele recebeu a salvação. Em segundo lugar, os olhos deles começaram novamente a enxergar. Aleluia. É isso que Jesus ele quer fazer na tua vida também. É isso que Jesus ele quer fazer em nossas vidas. Ele quer trazer para você, para nós, para todos vocês, a salvação. A salvação é o objetivo principal e primordial para cada um ser humano. E o texto vai nos revelar para nós concluirmos. Que diz assim, e logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. E ele tornou a ver. E depois seguiu Jesus pelo caminho. Aqui não falou pelos caminhos no plural. Aqui falou pelo caminho. O primeiro passo para uma pessoa vencedor. O primeiro passo é acreditar que o milagre vai acontecer. Uma vez que você se arrepende dos seus pecados, confessa Jesus como Salvador. Em terceiro lugar, nós devemos seguir Jesus pelo caminho. Esse caminho que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus ele tem a solução para os teus problemas, para os nossos problemas. Ele quer te curar, ele quer te salvar e fazer de você um cidadão do céu. Que Deus te abençoe. Essa foi a palavra que eu trouxe para nós outros, tá certo? Se Deus permitir, nós estaremos aqui no próximo programa, no próximo sábado, e vamos trazer aqui uma outra palavra impactante que vai impactar a tua vida em nome de Jesus. Descanse em paz, que essa palavra possa ficar em teu coração. Não desista, porque desistir é para os fracos e permanecer é para os fortes. Amém?